Ai, como é difícil a gente saber deixar as coisas morrerem. Entender que a vida é feita de ciclos e que as coisas, às vezes, precisam ter o seu fim. Como a gente é fã, a gente é craque, principalmente na nossa realidade brasileira, em criar apegos desejosos, apego a pessoas, apego a ambientes, projetar as nossas dores nos ambientes e criar atrelamentos. E a gente sai desses ambientes, sai dessas relações sem realmente matá-las dentro da gente da maneira com que elas precisam morrer e fica segurando, levando um monte de cacareco mental, vibracional de um lado para o outro. Tô falando tudo isso porque o tema de hoje da psicologia dos orixás é Omolu e a capacidade de encerrar ciclos, entender os ciclos da sua vida. Quando abro, quando fecho, quando continua, quando não. Mas antes de tudo isso, muito bem-vinda aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e gosto de trazer aqui conteúdos para te instigar, para te fazer refletir sobre a sua realidade. Especificamente nesses dias, estamos aqui, se não me engano, esse é o sétimo vídeo, o sétimo princípio sobre os princípios dos orixás dentro da constelação dos orixás. Então, o convite aqui é para você olhar para os orixás, para essa sabedoria que a gente carrega, que já passou por um processo de transformação muito grande, também com todo o respeito à sua raiz africana e à sua relação com a religiosidade, mas se permitir olhar de uma forma consciencial, de como esses princípios, essas energias, essas forças atuam ou não estão atuando na sua vida, no seu campo mental e no seu campo vibracional. Não de uma forma de receber aquela entidade, aquele orixá, mas de trazer esse princípio existencial para a sua vida e gerar uma harmonia maior. E aqui, quando a gente está falando de harmonia, a gente entende em Omulu essa força da morte, né? Esse tema que é tão tabu na nossa sociedade. A maneira com que a gente lida com a morte é muito complicada, carrega um estigma muito grande, é um assunto muito complexo de se falar, mas que cada vez mais a gente precisa ter, de certa forma, entender que ela é uma realidade na nossa vida. E às vezes a iminência dessa realidade é o que faz a gente ter ganhos de consciência, de certa forma, né? Mas aqui não vamos falar da morte em si, da perda do corpo físico, dessa dor do luto, que é um assunto bastante complicado, complexo, que precisaria de um vídeo só para isso. Dá para falar, sim, mas a gente precisaria só de um vídeo para isso. Mas, de certa forma, a gente vai esbarrar nele sem focar nele diretamente, que é a questão de deixar aspectos morrer, é aceitar o fim ou a necessidade de encerrar e matar as coisas psiquicamente. Não é que você vai matar a pessoa na realidade, né? A gente está falando aqui de uma morte psíquica, uma morte na sua mente. Não ligue que se tremeu, eu chutei o tripé aqui, mas eu vou ajeitar aqui rapidinho. Pronto. Mas entender que, por exemplo, a gente se relaciona com pessoas, que nem eu sempre digo. A gente é muito bom de criar um atrelamento, a gente é melhor ainda em fazer a manutenção de um atrelamento, mas a gente é horrível em desatrelar. Por que que eu digo isso? Porque tem relações e etapas da nossa vida que elas servem, de certa forma, durante um certo momento, porque elas trazem determinados estímulos. Mas para a gente transcender algumas etapas da nossa vida e alcançar outros patamares, ter outras experiências, é necessário que essas experiências anteriores ela tenham um fim.
por exemplo, um espaço que você frequenta. Vamos supor, isso acontece muito, é muito comum pessoas, por exemplo, que estão passando num momento de dificuldade financeira ou emocional muito grande e encontram um alento, um auxílio, um apoio no espaço religioso, independente de qual seja. Ali ela encontra uma comunidade, ela encontra esperança, ela encontra propósito, ela encontra formas de viver que dão sentido para a vida dela, né? E ela vai se apegando, ela cria amizades ali, a vida dela gira em torno daquele espaço religioso, né? De estar ali nos rituais toda vez, etc. De mergulhar, de estudar daquilo, de falar daquilo para as outras pessoas. Você percebe que, de certa forma, esse ciclo está sendo importante para essa pessoa que passou por uma dor muito grande e está buscando de novo sentido na vida dela? Então, muitas vezes, ela precisa passar por esse processo, mesmo que ela crie uma dependência muito grande, entendeu? São etapas, são ciclos. Aí ela vive uns 2, 3 anos nessa religião e ela começa agora ela já tem uma base emocional, o aspecto emocional dela está muito mais estruturado, vamos dizer assim, que ela está conseguindo olhar para a realidade de uma forma mais calma, mais ampla, conseguiu se estruturar financeiramente. Então, ela tem agora condições mentais, energéticas e físicas de olhar para a realidade de uma outra forma. Aí ela começa, faz um curso ali, começa a estudar um pouquinho de autoconhecimento ali, vai ver um vídeo sobre filosofia e começa a questionar aquele espaço, por que que ela sempre precisa pedir as coisas para o líder religioso fazer por ela, porque é sempre alguém externo que precisa fazer por ela e ela não pode fazer por ela mesma. E ela começa a passar por uma nova reformulação interna. E para que ela consiga experimentar depois esse novo lugar de uma independência espiritual, ela vai precisar deixar morrer algumas amizades daquele espaço, ela não vai poder mais ficar vendo aquelas pessoas o tempo todo, porque ela vai ter que focar a energia naquilo. Então, de uma certa forma, aquilo precisa morrer. Aquela relação, aquele atrelamento, ele precisa ser finalizado para ela ter energia e poder explorar outras possibilidades. Isso não tem problema. A grande questão é que vai ser um trabalho mais complexo, porque ela vai ter que lidar com os apegos, vai ter que se separar de pessoas até então que davam sentido, ela vai passar por uma reformulação interna muito intensa. Então, é complicado, sim, encerrar ciclos, deixar morrer, para um caramba! Para um caramba! E eu digo por experiência própria. Não estou excluído disso, não. Eu trabalho bastante as questões de apego, de questões de deixar algumas coisas morrer, assim. Para mim é um assunto muito pertinente todo dia, toda vez, assim, é constante na minha vida. É isso que eu quero dizer. A questão de saber terminar ciclos, para mim, é muito importante, mas acho que é por isso também que eu consigo trazer esse assunto com muito mais calma, porque para mim é importante olhar para isso e eu vejo o quanto que para as outras pessoas deve ser importante também criar essa consciência, né? Até porque ciclos, quando a gente fala, a gente está pensando num círculo, né? E se a gente for olhar para o processo evolutivo espiralado, a gente é natural, é um processo natural de algumas fases morrerem para outras começarem, né? O fim, ao mesmo tempo, é o início, né? A morte que gera vida, que gera algo novo, né? Aquele respiro de espaço para você poder realizar coisas novas, poder se experimentar de uma forma nova, sem o julgamento de certo e errado. Então, para finalizar esse vídeo, gostaria que você refletisse principalmente sobre os ciclos mal acabados. Por quê? A gente acaba que encerra de uma certa forma um ciclo, mas ainda fica carregando aspectos dele. Vamos pegar, por exemplo, essa mulher que eu usei de exemplo, né, esse caso fictício. Às vezes ela já saiu daquela religião, ela já saiu daquele espaço religioso, mas ela ainda não consegue deixar de ver aquela amiga, não consegue deixar de ajudar financeiramente uma colega dela que está sempre em necessidade, só que esse dinheiro está faltando para ela investir, por exemplo, na terapia dela. Então, ainda tem um ciclo mal acabado. Ela não deixou morrer, ela não conseguiu finalizar. E ela está tendo um desgaste, nesse caso financeiro, mas que também é energético nessa situação. Então, preste atenção nos ciclos que você mantém em aberto, ou que você ainda deixa uma frestinha aberta, que você pode fechar de vez para retomar essa energia para você fazer os seus projetos.
Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.